Hoje nós vamos estudar um capítulo da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 13. E o tema da nossa mensagem hoje é 666, a marca da besta. São 3 números 6, 6, 6, 6, a marca da besta. E aqui o escritor de Apocalipse, João, ele vê 2 bestas, 2 animais, uma besta vinda do mar e a outra da terra. Uma simbolizando o anticristo e a outra besta, o falso profeta. É impressionante como Satanás, o nosso inimigo, ele copia ou tenta copiar a Deus em tudo. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis a adoração do Senhor Jesus Cristo. E até nesta questão da composição do nosso Deus, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós vemos o diabo, o anticristo e o falso profeta tentando copiar a Deus. Mas ele nunca chegou nem sequer aos pés, na sola do nosso Deus. E hoje nós vamos aprender sobre as manifestações dessas 2 bestas. Então vamos lá, a primeira besta vinda do mar, que é o anticristo. Nós estamos olhando aqui para Apocalipse, nesse livro que significa revelação. Estamos aprendendo do próprio Deus o que acontecerá no final dos tempos, no final do mundo. E as coisas aqui são terríveis para uma classe de pessoas, mas são bênçãos para outra classe. No final desta meditação, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Primeira besta vinda do mar, o anticristo. Em primeiro lugar, qual que é a sua aparência? Vamos olhar ali. No verso 1, começa a descrever esta besta. E a primeira coisa que nós vemos é que tem 10 chifres, e cada um com uma coroa. Olha o início do verso 1. Vi emergir, surgir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então nós vemos aqui a aparência deste animal, desta besta, o anticristo, e traz impressionante nomes de blasfêmia, de calúnia, de difamação. Contra quem? Contra o Deus Todo-Poderoso, contra o Deus Criador. No verso 2, continua a descrição sobre a aparência desta besta. E a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Então é uma descrição aqui, eu não quero entrar nos detalhes. Existem muitas pessoas que ficam ali especulando o que é, o que não é. Eu prefiro ficar com aquilo que está descrito aqui na Bíblia. Então esta é a aparência. Qual que é a autoridade que vai ter essa besta, esse anticristo? Na continuidade do verso 2 diz: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão, a antiga serpente, o próprio diabo, Satanás, deu para o anticristo poder, deu o próprio trono, isso fala em reinar, e deu autoridade. Então a coisa não é simples. Aqui nós vemos o inferno, com todas as suas manifestações, se levantando numa época específica da humanidade. Então, a autoridade do anticristo foi delegada pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. No verso 3, nós vamos ver que essa besta, ela morreu e ela ressuscitou. O início do verso 3 diz: a besta que vi
Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Se foi golpeada de morte é porque morreu. Mas essa ferida mortal foi curada. Então aqui há algo, entre aspas, sobrenatural da parte do diabo que vem para manifestar o poder até sobre a morte daquele anticristo, e isso vai gerar uma adoração. Olha só, no verso 3, continuando: e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Por causa dessa manifestação, toda a terra ficou maravilhada e começaram a seguir a esta liderança satânica. Verso 4: e adoraram o dragão, o diabo, porque deu a sua autoridade à besta. Que coisa, né? Dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra a besta? Você percebe aqui essa adoração feita ao diabo, de toda a humanidade, menos de um determinado povo. Olha o verso 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui a gente já vai ver a separação desses dois grupos. Aqueles que se seguem, se tornam seguidores do anticristo, adoram ao diabo, e aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, aqueles que são santos, aqueles que são seguidores, aqueles que têm Cristo Jesus como Senhor. Então, o anticristo vai receber adoração. E também nós vemos no anticristo uma arrogância. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Notem que não tem uma autoridade ilimitada, é um tempo que o nosso próprio Deus permite para a ação do inimigo. Então, com relação ao povo de Deus, nós vamos ver as ações do anticristo. O início do verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Santos são os seguidores do Senhor. E os vencesse. Aqui a gente, como povo de Deus, a gente estremece. Deus vai permitir essa autoridade e aparentemente, não é? O povo de Deus vai ser vencido. Olha o verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Por que Deus permite isso? Para ver a resposta que o povo dele dá. E o que Deus espera da gente é uma fidelidade. Não trocar de lado. Manter-se, mesmo em meio à dor, à tortura, ao sofrimento, ao choro, à lágrima, à morte. Manter-se fiel a Deus. E com relação às outras pessoas, no final, segunda parte do verso 7 diz: deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O anticristo vai ter autoridade sobre todas as pessoas que não são do Senhor Jesus. Ele vai reinar, ele vai governar. Essa autoridade fala do governo. Queridos, o mundo está caminhando para isso. Então aqui nós vimos a primeira besta. Não quero ficar fazendo nenhum tipo de especulação. Vamos ficar com aquilo que a palavra nos diz, nos ensina. A partir do verso 11, nós vamos ver
a besta vinda da terra, a segunda besta, a besta vinda da terra, a primeira do mar, o anticristo, a segunda agora vinda da terra, que é o falso profeta. Qual que é a aparência da segunda besta? Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parecendo cordeiro. E aqui a gente precisa tomar cuidado, porque tem muitos lobos ou muitos dragões vestindo-se de cordeiro. O cordeiro fala de Cristo Jesus, fala do povo de Deus, fala da ovelha, dos seguidores. E o dragão é o diabo, é Satanás. Então esta é a aparência, né? 2 chifres. Qual que é a autoridade? O começo do verso 12 fala: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então aquela autoridade que foi dada por Satanás ao anticristo, toda essa autoridade agora é dada também para a segunda besta, para o falso profeta. E qual que é o trabalho, qual que é a missão desse falso profeta? A partir da segunda parte do verso 12 diz: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então o falso profeta, ele surge da terra e ele vai fazer o quê? Ele vai forçar os habitantes, fazer com que os habitantes da terra adorem a quem? A primeira besta, ao anticristo. Aquele que vai ser levantado do mar com o poder que Satanás vai dar, o trono, o governo que Satanás vai dar, e o falso profeta vai apontar para o anticristo, fazendo com que todo ser humano adorem o anticristo. Essa é a missão específica do falso profeta. E esse falso profeta, ele vai fazer os seus milagres, porque o ser humano, ele é atraído pelo sobrenatural. Então ele precisa ver o sobrenatural para acreditar, não é, no engano, e para seguir e para adorar, reconhecendo a autoridade. Vamos ler do verso 13 ao verso 15, vendo esses milagres que o falso profeta vai fazer. Também opera grandes sinais, não é pouca coisa, grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Você pode imaginar alguém levantado aqui com esse poder do diabo, fazendo esses sinais, fogo descer do céu sobre a terra, como que vai atrair e vai receber a consideração do ser humano? No verso 14, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que, ferida a espada, sobreviveu. Então, o falso profeta, ele vai fazer toda essa manifestação sobrenatural, apontando para a primeira besta ali, o anticristo, e levando o ser humano a adorar, a reconhecer, porque aquela besta, a primeira, o anticristo, foi ferido mortalmente e voltou a viver e ressuscitou. E isso vai atrair a atenção de todos. Verso 15, continuando ainda nos seus milagres, nos seus feitos, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Então foi feito uma besta, a imagem do anticristo, para ser adorada. E o falso profeta vai comunicar, vai lançar o fôlego, aquela imagem, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer
ver quantos não adorassem a imagem da besta. Imagina, o falso profeta começa a fazer sinais, fogo do céu descendo, a humanidade reconhecendo a autoridade, os feitos, e esta besta, o falso profeta, fazendo com que todos adorassem a essa imagem feita. E o falso profeta lança um sinal e o fôlego entra na besta e a besta começa a viver a imagem da besta. E essa imagem faz o quê? Quem não adora essa imagem mata, sacrifica, assassina. Que coisa terrível, não é? Isso tudo vai acontecer. Isso tudo está prestes para acontecer. Quando nós vemos o mundo como está caminhando hoje, essas forças, não é, que levam a reger, a mover todo o comércio, toda a política, toda a sociedade, é porque tudo isso aqui está sendo preparado para acontecer. E vamos ver agora a marca. Onde ela é aplicada? Olha verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Ou seja, todos, menos uma classe de pessoa diferenciada que já a gente vai ver. Faz que lhe seja dada certa marca, um sinal, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Muito se é especulado sobre esta marca. Aqui está dizendo que vai ter uma marca e essa marca vai ser colocada na mão direita ou na testa. Eu lembro quando, algum tempo atrás, né, com o progresso e tal, foi anunciado o chip. Isso causou um alvoroço. A tecnologia do uso do chip foi criado um alvoroço, principalmente no meio cristão. E muitos anunciaram que através daquilo era a marca da besta e etc, etc, etc. E eu me lembro agora de uma pessoa que não queria aceitar o cartão do banco porque havia sido mudado e colocado um chipzinho ali. Eu, pessoalmente, isso é uma posição minha, creio que vai ser uma marca satânica. Eu creio que toda essa movimentação é um preparo para que esta marca demoníaca venha acontecer. Mas eu creio que não vai ser uma coisa natural. Eu creio que vai ser uma coisa sobrenatural, não é? Vai ser uma marca, e hoje em dia as pessoas gostam tanto e estão se marcando tanto no corpo que mais uma eles nem vão ligar. Mas a gente precisa ficar atento, não é? Porque aqui diz que a marca vai estar na mão direita ou na testa. Por que ela é aplicada? Olha o verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Deu para entender? Essa marca vai ser uma marca que vai possibilitar a pessoa a comprar ou vender. Imagina o mundo que nós vivemos, onde o comércio é a base de tudo, a economia é a base de tudo, país que vem daqui para lá, de lá para cá, aquela movimentação. Agora, para fazer parte, terá que receber a marca. E eu não vejo oposição, até mesmo em muitos dentro da igreja. Eu não vejo que as pessoas vão se levantar e falar, não quero receber a marca, porque se assim ela fizer, ela não vai poder
comercializar, ela não vai poder comprar, ela não vai poder vender. Então, esta é a razão pela qual a marca vai ser aplicada. A marca de Satanás, a marca da besta, a marca do anticristo, a marca do falso profeta. Queridos, é lógico que o diabo não vai se apresentar desta maneira como Deus traz clareza para nós. Ele não vai se apresentar como o anticristo. Ele não vai se apresentar como o falso profeta. Ele vai se apresentar como aquele que traz a solução. Mas na verdade é engano, porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele é o engano em si mesmo. E o que é essa marca? Olha no último verso do capítulo 13. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então é um número, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 666. Tem muitos estudos, e você pode fazer uma pesquisa, não é, no Google. Existem muitas coisas, e nomes de pessoas, e nomes de grupos, de música, nome de religiosos, e cada letrinha somando, cada letra, cada alfabeto tem um número, um valor. Então existem centenas e centenas, e eu creio que até milhares de especulações trazendo esse número, 666. É que diz que esse número é o número do homem caído. O número de Deus é o número 7, o número da perfeição. E o homem, por causa do pecado, porque no início o homem era semelhante a Deus, por causa do pecado, o homem então tem o número hoje o número 6. E aqui essa marca, o número 666. Há um estudo também que é bem interessante, não é? Essas marcas, esqueci como é que é o nome que vem nos produtos, aquela código de barras, obrigado. Ele vem ali com 3 números que se destacam, é o número 666. E aí, você sabe, né, que para os especuladores isso é um prato cheio. Eu não descarto, mas também eu não fico preso a isso, eu fico preso ao que a palavra de Deus está dizendo. As pessoas serão marcadas para poder ter acesso ao comércio. E o número na mão direita ou na testa, 666. É interessante que algumas pessoas, por causa da ignorância, pelo fato de não ter a revelação, por se tornarem discípulos de Satanás, acham bonito marcar o corpo com esse número. Não sabem com o que estão brincando. A verdade é que este capítulo revela para nós, no final dos tempos, o levante desta besta vinda do mar, o anticristo, e o levante desta besta vindo da terra, o falso profeta. E eles estão trabalhando debaixo da autoridade do diabo para que a humanidade continue sendo enganada e venha a adorar cada vez mais e mais ao diabo. O diabo tentou fazer com que o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, Cristo Jesus, o adorasse. Mas Cristo Jesus venceu Satanás no deserto pela palavra. Amém. Nós somos adoradores do Deus vivo, do Deus Criador dos céus e da terra, e nós não temos parte, nada, com a antiga serpente, o dragão, essas bestas. Nós somos inimigos, porque nós pertencemos àquele que nos criou. Nos entregamos a Ele porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nos resgatou. Então nós vemos esta marca aqui e podemos pensar assim, mas e aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador? Aqueles que nasceram de novo?
Esses não recebem uma marca, mas recebem um selo. Ali, em Apocalipse capítulo 9, verso 4, a segunda parte diz, eu vou ler todo o versículo. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Aqui está a segunda categoria da humanidade. A primeira é aquela que vai receber a marca da besta. E aqui mostra um povo que recebe o selo de Deus, a marca de Deus. Estes continuarão sendo abençoados, protegidos, salvos, curados, libertados, porque o sangue de Jesus tem poder. Esses que estão debaixo da ação poderosa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, esses que foram resgatados do inferno, esses que receberam o pagamento por causa do pecado através do sangue de Jesus, foram libertos. Esses recebem esse selo de Deus. Então, duas classes, duas categorias de pessoas, somente duas. Aqueles que estão marcados pelo diabo e aqueles que estão selados por Deus. Qual é a sua posição? Talvez você fale assim, mas eu não acredito em nada disso. Você é um candidato a ser marcado pelo diabo. E nós que já recebemos esse selo, nós temos a responsabilidade de anunciar ao mundo, porque o mundo não conhece, o mundo não sabe, não tem essa revelação. Por isso que as pessoas estão aí se digladiando entre si. Qual é o sistema político que é certo? Qual é a solução para o mundo, para a humanidade? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só há um meio. E esse meio é uma pessoa que te ama tanto, que morreu por você, que deu a vida no seu lugar, para que você receba esse selo de Deus e não venha receber essa marca do diabo, porque todos aqueles que estiverem marcados pelo diabo, adoradores de Satanás, têm o rumo certo, o inferno. Mas aqueles que têm o selo de Deus vão viver a eternidade junto desse Deus criador, desse Deus que ama, desse Deus que fez todos nós. Deus não nos fez para perdição. A pessoa, ela vai ter a liberdade de escolha, a marca do diabo ou o selo de Deus. Eu já fiz a minha escolha. Eu já me entreguei àquele que me comprou, me resgatou, Cristo Jesus. O sangue de Jesus não foi desperdiçado no tocante à minha vida. Mas e você? Esses relatos aqui, hoje nós não entendemos ainda na plenitude, mas nós temos esta revelação dada pelo Espírito de Deus através da palavra. Mas vão chegar dias que literalmente toda essa profecia vai acontecer. E talvez vai ser tarde demais para você. Por isso o meu convite hoje é: deixe Deus te marcar. Deixe Deus te selar como propriedade dele. Aqueles que têm o selo de Deus estão debaixo da cobertura do próprio Deus. Como nós vimos, vamos passar por lutas, por dificuldades, por sofrimento, por tortura, por morte. Mas o nosso mundo não finda aqui. Nós temos a eternidade para viver ao lado do nosso Deus. O diabo, o dragão, a antiga serpente, com o anticristo, com o falso profeta, ele quer destruir você.
Ele quer arrebentar a sua vida. Ele quer te levar junto dele para o inferno. O inferno Deus fez para o diabo e para os anjos, demônios caídos, anjos caídos. Não para o ser humano. Deus fez nos seres humanos a imagem e semelhança dele, mas o pecado nos enfeiou, nos tirou essa imagem. Mas agora em Cristo Jesus, o Espírito Santo nos torna novamente filhos de Deus. Está por acontecer. Tragédias e mais tragédias. Vamos olhar para essa profecia. Vamos considerar e vamos nos posicionar. Esta é a minha oração, para que você seja tocado pela palavra da verdade e você abra seu coração e convide a Cristo Jesus a entrar e receber, e você receber o selo de Deus e não ser achado aberto para ser marcado pelo 666, a marca do diabo, a marca de Satanás. Vamos orar. Quando nós lemos Apocalipse, papai, há um sentimento duplo de desespero, juntamente com uma esperança que nos leva a nos alegrar. Mas, Pai, nós precisamos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos fortaleça. E que a gente entenda o nosso compromisso verdadeiro, a nossa missão de manifestar o Teu reino, para que muitos possam tomar a decisão de não receber de forma alguma a marca da besta e se abrir e convidar Cristo Jesus para marcar, para selar. Pai, nos ajuda, nos socorre, Pai. O mundo está caminhando para que tudo isso aconteça e nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu fortalecimento. E quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos a Tua mão poderosa sobre um povo, sobre um remanescente fiel, que não troca o senhorio, o Teu senhorio, o senhorio de Jesus, por nenhuma outra autoridade. Não nos deixe ser enganados, Pai. Nós vemos esta briga neste mundo do poder, da autoridade. Mas sabemos que o Senhor é a autoridade máxima, toda a autoridade. O Senhor deu a Cristo Jesus e nós queremos nos submeter a esta autoridade, a este governo de Jesus. Ponto final. Obrigado, Senhor. Porque sabemos que quando tudo isso estiver acontecendo, nós continuamos tendo segurança no Senhor. Vamos poder citar o Salmo 91 com maior propriedade. Vamos poder entender o que verdadeiramente é ser discípulo de Jesus. E vamos ter a oportunidade de demonstrar a nossa fidelidade pelo Senhor, a nossa fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, papai, que esta palavra possa alcançar muitos corações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.